Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu vou falar sobre os transformadores e seu princípio de funcionamento e os tipos de transformadores. Vocês podem observar aqui na figura, nós temos uma tensão alternada V1 aplicado no primeiro lado do transformador, que a gente chama de lado primário. Então, V1 é uma tensão aplicada no primário. Essa tensão, uma vez aplicada no primário, essa tensão é alternada, corrente alternada, vai produzir um fluxo magnético. Vocês estão vendo as linhas de força. Esse fluxo magnético, ele aumenta à medida que a corrente aumenta, a corrente vai diminuindo, esse fluxo vai diminuindo. Se vocês olharem ali à minha esquerda, bem lá no finalzinho, nós temos em verde a tensão e amarelinha a corrente, né? Então, quando você aplica uma tensão alternada num transformador, vai induzir no secundário aqui do transformador, do lado E2, vai induzir uma tensão. Então, o transformador, só para vocês terem ideia, o transformador ele não tem ligação elétrica entre primário e secundário. A ligação que existe no transformador é uma ligação magnética entre primário e secundário. Então, você aplica a tensão alternada V1 e vai induzir uma tensão E2. E aí vocês vão ver que a relação entre essas tensões nós podemos chamar de relação do transformador, ou relação de transformação. Então, para que exista tensão induzida em um transformador, é necessário aplicar uma tensão alternada, seguida também aí de uma corrente alternada, que vocês estão vendo, vai gerar um fluxo magnético. Esse fluxo magnético vai induzir uma tensão no lado E2. O lado E2 é o lado secundário e o lado E1 é o lado primário do transformador. Aqui nós podemos retirar, pessoal, a relação de transformação. No transformador, vocês podem olhar lá em cima, transformador ideal sem perdas, a relação de transformação é V1 sobre V2 igual a E1 sobre E2 igual a N1 sobre N2, que é igual a A, que a gente chama de relação de transformação, que é igual a I2 sobre I1. V1 é a tensão no primário, E1 a tensão induzida no primário, V2 a tensão induzida no secundário e E2 a tensão induzida no secundário. Então, se eu tenho um transformador e quero achar a relação de transformação, nós pegamos a tensão no primário dividido pela tensão no secundário é igual ao número de voltas ou de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário. Isso é igual à razão da corrente I2 no primário, no secundário, perdão, dividido pela corrente I1, que é a corrente no primário. Transformador abaixador de tensão. O que o transformador abaixador de tensão faz? Vamos dar um exemplo aqui ao meu lado, vocês estão vendo ali, um transformador 13,8 kV para 380. Usando as relações, então, tensão no primário, 13.800, dividido por 380, isso vai me dar a relação de transformação, que é igual a 36,32. Aí nós podemos dizer que sempre em um transformador abaixador, a quantidade de espiras, de número de voltas no primário é maior do que no secundário. Nesse exemplo, o número de espiras ou de voltas no meu primário é 36,32 vezes maior do que no meu secundário. Então, essa é a que a gente chama de relação de transformação. Todo transformador abaixador, ele tem mais voltas no transformador no primário do que no secundário. Transformador aqui em cima, ó, é um transformador elevador. Ele vai elevar a tensão. Imagina o seguinte, eu tenho entrando no meu transformador
No primário dele, 13.800, e no secundário eu quero que saia 138.000 volts. Então, fazendo essa divisão, dá 1/10. Logo, o número de espiras no primário é 10 vezes o número de espiras. O número de espiras no secundário é 10 vezes o número de espiras no primário. Então, veja bem, quando o transformador ele é elevador, veja que o número de espiras no secundário é maior do que o número de espiras no primário. Nesse exemplo aqui, o número de espiras no primário N2 é 10 vezes o número de espiras no primário. Então, sempre, elevador, o que acontece? Transformador elevador, o número de espiras no secundário é maior do que no primário. Transformador abaixador, o número de voltas no primário é maior do que o número de voltas no secundário. Aqui nós temos alguns exemplos de transformador. Nós temos aqui, lá em cima e no poste, o que a gente chama de transformador a óleo. Existe internamente um material isolante que vai isolar, né, a bobina primária e secundária, é um óleo isolante. E aqui em cima eu tenho um transformador a seco. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? O transformador a óleo, ele é utilizado em subestações não abrigadas, ou seja, são transformadores que podem tomar chuva, ter intempéries de sol, chuva, aumento de temperatura. Já os transformadores a seco, eles são usados para subestações abrigadas, onde você tem ali o transformador acomodado, não vai tomar chuva e nem tomar sol, né? Esse aqui é o transformador a seco. Bom, aqui tem mais uma prática para vocês. Eu tenho duas etiquetas de transformador. Esse primeiro transformador aqui, que eu estou apontando aqui para vocês, ele é, pessoal, um transformador de 500 kVA. Então, é de 500 kVA. E aqui eu tenho a alta tensão. A alta tensão, ele trabalha, se vocês olharem bem lá em cima, os terminais H1, H2 e H3, porque ele é um transformador, né, na configuração triângulo para estrela. Então, se eu configurar ele 13.800, eu vou ter as seguintes ligações, A com B, né, A com B, A com B. Então, só olhar aqui e fazer as conexões. E o lado de baixa tensão desse transformador, ele é 380/220, em configuração em estrela. Do outro lado, nós temos um transformador de 75 kVA, né? O lado de alta tensão, sempre H1, H2, H3. Se eu optar por 13.800 aqui, que é a posição 1, eu vou ter a ligação 13 com 16, 14 com 13, né? E assim sucessivamente nessa linha. E os terminais de baixa tensão, ele é um tráfego 220/127, né? Ele tem aqui uma capacidade de corrente 196,6 amperes, né? E aqui na ligação em estrela, né? Então, aqui exemplo, né, de etiqueta de transformadores que vocês vão deparar no dia a dia de vocês. Sempre distribuição de energia. Pessoal, a distribuição de energia é a parte do sistema elétrico que já está dentro dos centros de utilização, ou seja, dentro dos centros de consumo, cidades, bairros e indústrias. A distribuição, ela começa na subestação abaixadora, onde a tensão da linha de transmissão é baixada para valores padronizados nas redes de distribuição primária, que pode ser rede de distribuição primária de 13,8 kV
e de 34,5 kV. Os transformadores em rede aérea de distribuição são transformadores desse modelo, são aqueles transformadores que ficam no poste, são mais robustos, né? Sujeito a intempéries, né? De chuva, temperatura. Então, esses são os modelos de transformadores de distribuição de rede aérea de 13.8 para 380 ou de 34.5 para outro tipo de tensão. Então, são as redes de distribuição primária, que está entre 13.8 e 34.5 kV. Aqui eu tenho um exemplo para aqueles que estão iniciando, né, no curso de eletricista básico, a rede de distribuição. Eu tenho aqui a rede de distribuição de média tensão em 13.8 kV. Depois eu tenho um transformador, é um transformador trifásico, tá? É um transformador abaixador, sai de 13.8 kV, vai para 380 volts, né? 220/380, vai depender da localidade. E essa rede onde eu estou passando o mouse é conhecida como rede de baixa tensão, né? Onde eu tenho 3 fases, né? Fase, 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 e esse condutor, primeiro condutor aqui é o condutor de neutro. Então, eu tenho uma rede primária e uma rede secundária. Essa rede primária em média tensão, 13.8 kV, por exemplo, né? A média tensão ela vai até 32.600 volts, né? Ou 32,6 kV, conforme recomenda a NBR 5410. Se essa rede aqui for de 34.5, já é alta tensão. Mas vamos dar um exemplo que a gente encontra muito na distribuição, 13.8, aí seria média tensão. Então, seria 13.8 para 380 ou para 220 trifásico. Aqui eu tenho um fio ou cabo para o aterramento de neutro dos transformadores, né? No poste vocês vão ver um tubo de alumínio fazendo o aterramento do neutro dos transformadores. E aqui, já na rede primária, eu estou puxando a alimentação. Tem aqui um poste particular, né? Aquele postezinho da residência, onde eu vou pegar o sistema monofásico, bifásico ou trifásico. Tem um medidor é aterrado, existe uma haste de aterramento, isso é obrigatório em todas as concessionárias, fazer o aterramento do neutro no relógio. Então, essa rede, ela dá a noção da rede de distribuição aérea, onde eu tenho média ou alta tensão, média 13.8 kV, alta acima de 32.600, né, que é 34.5 kV. Então, esse é um exemplo de uma rede de distribuição. Então, o transformador aqui está com a função de abaixar a tensão, por exemplo, de 13.8 para 380/220 trifásico. Os transformadores abaixadores nas redes de distribuição de energia elétrica, eles podem ser monofásicos, bifásicos ou trifásicos. Vai depender da região a qual aquele transformador está atendendo. Uma região onde tem um volume maior de carga, vai ser um transformador trifásico, vai depender muito do projeto da concessionária. No lado primário de alta tensão ou média tensão, há muitas espiras de fio fino. E no lado secundário, há poucas espiras de um fio mais grosso. Ou seja, o lado que apresenta tensão maior, que é o lado primário, existem muitas espiras com fio mais fino. Então, vocês podem olhar no transformador, né? No lado primário entra um fio mais fino e do lado secundário sai um fio mais grosso com poucas espiras. O produto da tensão vezes a corrente do lado de alta ou de média deve ser aproximadamente, pessoal, igual ao produto das tensões vezes a corrente
do lado de baixa tensão. Dizemos aproximadamente porque consideramos que os transformadores, nesse caso, vamos considerar os transformadores sem perda. Então, esse produto não é exatamente igual se o transformador tiver perda. Então, vamos considerar o transformador aqui sem perda, um transformador ideal. Na aula 2, vamos falar um pouco de transformadores com perdas. Assim, temos um transformador ideal sem perdas. Qual é a relação? A tensão V1 no primário vezes a corrente I1 no primário é igual a tensão no secundário vezes a corrente no secundário. Aí vocês podem olhar essa relação, a tensão no primário dividido pela tensão no secundário para transformador ideal é igual a corrente no secundário dividido pela corrente no primário. Isso é igual à relação de transformação, número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário. Essa relação de transformação ela é válida para transformadores ideais. Aí vocês podem observar que eu tenho tensão do lado primário, corrente do lado primário, tensão do lado secundário, corrente do lado secundário, número de espiras no primário, número de espiras no secundário. Então, se eu tenho um transformador entrando numa rede primária de alta tensão, por exemplo, 34,5 kV, né? Ou eu tenho uma média tensão 13,8, a relação de transformação para um transformador ideal ela é dada V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, que é igual a I2 sobre I1, onde I2 é a corrente no primário, N1 número de espiras no primário. Então, o transformador do lado primário, a fiação é menos espessa, com um número maior de espiras. Já no lado secundário, tem menos espiras e a fiação é mais espessa. Isso pode ser observado visualmente. Aqui a gente tem um transformador onde a rede do lado primário é uma rede de média tensão, de 13,8 kV. Média tensão é considerada pela NBR 5410 tensões de até 32.600. Então, 34 já é alta tensão. Então, 13,8, média tensão. Lado do transformador é um transformador em triângulo. O lado secundário, o lado primário está em triângulo. E o lado secundário, é o lado abaixador de tensão, onde a gente vai ter 380/220 ou 220/127. Tá? E do lado secundário, nós temos a configuração em estrela, com 3 fases e um neutro. Ok? Isso é um exemplo típico de uma rede de distribuição. Agora, o transformador ideal trifásico. Nos transformadores trifásicos, são os mais usuais nas redes de distribuição. O lado primário ele é ligado em triângulo, vocês podem observar na rede, tem 3 fios. E o lado secundário é ligado em estrela, aterrado. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma rede de distribuição, onde eu tenho o meu primário com média tensão 13,8 kV, configuração do primário em estrela e triângulo, configuração em triângulo no primário, configuração estrela no secundário. Esse exemplo é um exemplo de Brasília, 380 volts trifásico, 380/220. Ou seja, tensão fase-fase, 380. Fase neutro, 220. Olha aqui, olha. Fase para neutro, olha. Fase para o neutro, eu tenho tensão de 220. Aqui eu tenho as cargas sendo alimentadas, o motor trifásico 380, carga de iluminação 220, carga de tomada de uso geral
de 220. Aí, da mesma forma, do lado primário, tensão V1 do primário, corrente 1 do primário. Lado secundário é uma estrela. Então, aqui é importante que no lado secundário, a corrente de fase é igual à corrente de linha. Então, a corrente que está nessa linha aqui, olha, a corrente que vem aqui, olha, onde eu estou passando o mouse, é igual à corrente de fase, ó, cada enrolamento representa uma fase. Então, na ligação estrela, corrente de linha igual à corrente de fase, a tensão de fase, que é essa tensão aqui entre fase, a tensão entre fase e neutro, ela é a tensão de linha dividido por raiz de 3. Não é? Então, a gente pode dizer que a tensão V2 numa ligação estrela, num sistema trifásico, a tensão fase neutro é a tensão de linha, 380, nesse exemplo aqui, dividido por raiz de 3. E a corrente 2, corrente de linha, ela é igual à corrente fase neutro, como eu tinha comentado. Então, se eu tenho um transformador de linha de distribuição triângulo estrela, eu tenho no lado da estrela corrente de linha igual a corrente de fase. E tenho tensão de linha, raiz de 3 vezes a tensão de fase. Ou tensão de fase, tensão da linha dividido por raiz de 3. Esse aqui é um exemplo de um sistema trifásico, 380 volts. Tá? Agora, eu tenho outro sistema trifásico 220. Bom, se a ligação no secundário do transformador é uma ligação em estrela, a tensão na linha 220 e a tensão fase neutra é 220 dividido por raiz de 3. 220 por raiz de 3 vai dar o 127, como está aí apresentado. Ok? Então, tensão de linha numa ligação de transformador em estrela, corrente de linha é igual a corrente de fase. Tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão na fase. A carga do transformador e sua especificação básica. Os transformadores, bem como todos os circuitos de alimentação elétrica, eles são dimensionados em função das correntes das cargas e da potência aparente. Então, eu vou especificar todo o sistema elétrico em função das instalações elétricas, em função da potência aparente e não da potência consumida em watts. Conforme o fator de potência na carga, os dois valores de potências podem ter valores diferentes. Mas se eu tenho uma carga de 100 kW com fator de potência 0,8, a potência aparente é muito maior do que os 100 kW. Então, temos que considerar a potência aparente. Um exemplo, uma carga de 100 kW com o fator de potência de 0,8 tem uma potência aparente de quanto? É só dividir a potência ativa pelo fator de potência que é o cosseno φ, que é 0,8. Então, 100 dividido por 0,8, né, vocês têm 125 kVA. Essa é a potência que deve ser usada para dimensionar a rede elétrica e os seus componentes. Um transformador, por exemplo. Um transformador vai alimentar uma demanda, e essa demanda calculada é de 100 kW, com fator de potência 0,8. Então, qual deve ser a potência mínima do transformador? 125 kVA. Obviamente, a gente vai especificar uma potência um pouco maior. Após o levantamento total da carga que o transformador irá alimentar, deve-se escolher a potência acima dessa potência. Ou seja, igual no exemplo, eu encontrei uma potência 125, eu vou especificar um valor acima por alguns motivos. Entre eles, prever a colocação futura de mais dispositivos junto com a carga atual, gerando aumento do consumo, expansão da instalação, automação e outros. E também tem um detalhe das perdas do transformador também. Nem sempre o consumo indicado no catálogo ou na placa do fabricante é o valor real consumido pelo equipamento. Esse é outro detalhe também.
E outro detalhe que faz a gente especificar o transformador acima da carga um pouco é em função também do envelhecimento dos equipamentos e outras alterações que podem surgir ao longo do tempo. Aumento na força do eixo dos motores, surgindo, né, em função do surgimento, né, de distorção harmônica na rede, né? Então, esses fatores são importantes.